Quantas vezes nós cobramos de Deus que Ele tenha as suas ações, que Ele cumpra as suas promessas, e Deus, é claro, nunca deixou de cumprir aquilo que Ele mesmo estabeleceu, que Ele propôs, que Ele prometeu. Deus, Ele tem por excelência a cumprir com a sua palavra. É o que Ele diz para o profeta Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumprir. Então Deus, Ele sempre, em qualquer tipo de empreendimento que Ele não somente se envolva, mas nos envolva, Deus, Ele cumpre a parte dele. Deus nunca ficou nem nunca ficará sem cumprir a sua parte. Mas nós, muitas vezes, deixamos de cumprir a nossa parte. Então é interessante que nós ponderemos um pouco em cima disso, e até a título de responsabilidade, né? Nós temos as nossas responsabilidades, e é necessário que nós, juntamente com Deus, nós façamos a nossa parte. Não deixemos tudo para que Deus faça, porque nem tudo Deus vai fazer. Existem coisas que, se o homem não fizer, pode esquecer, Deus também não fará. 1 Coríntios 3, 6 a seguir diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Três coisas acontecem aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele vem plantando. Segundo, Apolo vem regando. E terceiro, é claro, Deus, ele dá o crescimento, Deus, ele faz prosperar. Então isso me leva a entender uma questão aqui. Faça a sua parte, que Deus fará dele. Se nós não fizermos a nossa parte, com certeza, Deus também, ele não está obrigado, ele não é obrigado a fazer nada. Versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. E é interessante porque, se nós não trabalharmos no trabalho secular, como é que nós vamos receber no fim do mês, né, ou quinzenalmente, um salário, uma quantia financeira, se nós não fizermos a nossa parte dentro de uma empresa? Da mesma forma, na obra de Deus, se nós não fizermos a nossa parte, se nós não buscarmos fazer a nossa parte, cumprir aquilo que Deus, ele quer e determina, sermos produtivos na obra de Deus também, com certeza, Deus, ele não fará nada, porque é necessário que nós entendamos isso. Nós somos, como o próprio Deus, ele vai dizer, nós somos cooperadores de Deus, e cada um tem uma parte para fazer, cada um tem uma obra específica para fazer, e nós precisamos verdadeiramente viver cumprindo aquilo que Deus, ele determina. No livro de Êxodo, no capítulo 14, versículos 15 e 16, nós vemos que o povo está para atravessar o Mar Vermelho. Mas, porém, o povo se demora um pouco, e Moisés, ele está agora recebendo uma palavra da parte de Deus. Versículo 15, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. Era necessário que o povo caminhasse em direção ao mar para que Deus ele operasse. Muitas vezes nós estamos parados, estamos estagnados, estamos petrificados no caminho e esperando que Deus ele faça tudo, e Deus não vai fazer. Aqui há uma ordem direta: dize aos filhos de Israel que marchem, caminhem, continuem progredindo na caminhada, e eu, é claro, vou fazer a minha parte. Versículo 16, olha o que Deus fala para Moisés: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Isso aqui fala de uma liderança que tem uma ordem específica da parte de Deus, e se esta liderança não cumprisse a ordenança que Deus havia dado, com certeza também Deus ele não cumpriria aquilo que estava estabelecido ou pré-estabelecido no seu juízo, no seu entendimento, na sua mente poderosíssima. Mas nós vemos aqui Deus ele dando uma ordenança para Moisés. No versículo 27, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando
cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. O juízo veio sobre esse exército egípcio, veio sobre Faraó, mas o povo de Israel continuou caminhando. Por quê? Porque marchou, e é lógico, Moisés também levantou a sua mão junto com a vara, para que Deus ali ele operasse. 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Na obra de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Na sociedade onde nós estamos inseridos, nós temos que fazer a nossa parte para que cada dia a sociedade esteja melhor. Na empresa em que trabalhamos, temos que fazer a nossa parte para que haja a produção, para que haja salário para todos no fim do mês. Na escola, nós temos que fazer a nossa parte. Por exemplo, um grupo de pessoas ali que estão inseridas para fazer um trabalho, cada um faz um pouco, no final temos um todo e o trabalho é bem feito. Então nós vemos que Deus também, para operar muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, Deus ele vai querer a ação do homem, ele vai dizer: faça a parte sua que eu me encarrego de fazer a minha. Em Josué capítulo 1, nós vemos que depois da morte de Moisés, o Senhor levanta Josué como um grande líder para que pudesse ali estar guiando o povo de Israel em uma caminhada para a terra prometida, a terra de Canaã. Mas o Senhor começa a dar algumas ordenanças a Josué, desde o versículo 1 do capítulo 1 do livro, mas aqui no versículo 6 ele vai dizer: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás deste povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Esforça-te e tende bom ânimo. Não era somente o esforço de Josué, ele precisava ter bom ânimo. Por que o bom ânimo? Porque ele ia enfrentar situações adversas, porque ele ia enfrentar um povo rebelde, um povo que muitas vezes estava andando na incredulidade. Então ele precisava justamente ter não somente o esforço para buscar a Deus, buscar a ordenança de Deus, fazer ali aquilo que Deus estava determinando para ele, como também ter bom ânimo diante das situações adversas. Versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Observa de novo Deus falando de novo para Moisés. Esforça-te, e agora ele fala: tenha muito bom ânimo. Não somente bom ânimo, mas agora Deus ele recobra algo um pouco maior de Josué, muito mais ânimo. Você precisa não somente ter bom ânimo, mas muito mais bom ânimo para fazer todas as coisas e mais de acordo com a lei, de acordo com a palavra. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então nós temos uma ordenança da parte de Deus. Nós temos uma palavra de ordem da parte de Deus. Como que Deus ele vai cumprir aos seus projetos, seus planos, suas promessas em nós, se nós não nos esforcemos, se nós não tenhamos bom ânimo, se nós não façamos a obra dele, ou façamos a vontade segundo a sua palavra, segundo o seu decreto. Então Deus também ele não fará muitas vezes aquilo que ele tem prometido para nós, e não é porque ele quebra a promessa, é porque nós não fazemos a nossa parte. São as promessas condicionadas de Deus. Quando Deus ele condiciona uma promessa, não adianta. Eu posso até cruzar os braços, essa promessa não vai se cumprir. Não adianta alguém chegar e dizer: ah, mas eu tenho uma promessa de Deus. Se não fizer a parte, como Deus está falando aqui para Josué, essa promessa não se cumpre. Versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Observa mais uma vez Deus falando: não se aparte da tua boca o livro desta lei. É para meditar dia e noite, ou seja, constantemente, Josué, você precisa da minha palavra. É a minha palavra que vai te dar direcionamento, é a minha palavra que vai te dar alento, é a minha palavra que vai te dar força, que vai te dar ânimo diante das situações adversas. Por isso que Deus está falando para Josué, para ele andar de acordo com o livro da lei. Versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. É interessante que pela terceira vez Deus fala para Josué sobre bom ânimo. Que mistério é esse? Que segredo é esse?
Que força é essa que Deus está falando para Josué através do bom ânimo? Quantas situações adversas Josué ele enfrentou, mas se nós tivermos bom ânimo, a gente consegue vencer sim. É lógico que nós vamos usar a fé, nós vamos usar a ferramenta de trabalho, que é a palavra de Deus, nós vamos usar todo o potencial que o Espírito Santo nos concede, mas nós precisamos ter bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde que tu andares. Então nós temos esta ordenança da parte de Deus, para que nós possamos também fazer a nossa parte. E Deus ele venha operar grandiosamente a parte dele. Em 2 Crônicas, um texto que normalmente as pessoas pegam somente que Deus ele vai fazer, que Deus ele vai operar. Mas quando eu começo a ler este segundo livro de Crônicas, principalmente aqui, a partir do versículo 3, 2 Crônicas 7, 13 a seguir, Deus ele começa a nos dar aqui uma palavra para que nós não nos esqueçamos que nós temos que fazer a nossa parte. Olha só, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí ele começa dizendo, no versículo 14, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus, ele deixa claro que nós precisamos, primeiro, se humilhar perante Ele, segundo, orar constantemente, buscar a face dEle, a intimidade com Ele, e também nos convertermos dos nossos maus caminhos. Aí é que Deus ele vai cumprir a sua parte também. Versículo 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Mas para que nós também alcancemos o favor de Deus, para que nós alcancemos a graça poderosa de Deus dia após dia, nós precisamos também fazer a nossa parte, de reconhecermos que nada somos sem Ele, de estarmos buscando Deus em uma vida de oração, de estarmos constantemente diante da face dEle e não esconder nada. Estar diante da face de Deus é justamente isso, não esconder nada dEle, nem as nossas fraquezas, nem as nossas necessidades, nem as nossas petições, nem a nossa vida, como está andando dia após dia, para que Deus também ele venha cumprir a sua palavra, a sua vontade boa, perfeita e agradável. Diante dele que nós venhamos estar face a face, que nós não escondamos nada de Deus. Estar face a face é isso, é não ter segredo para com Deus, muito pelo contrário, mesmo porque nós não podemos esconder nada de Deus, mas Ele vai dizer e se converter dos seus maus caminhos. Quantas pessoas querem que as promessas de Deus se cumpram, mesmo estando debaixo do pecado, mesmo estando ali escolhendo viver uma vida de pecado, e Deus fala, não, pela minha palavra vocês precisam se converter, aí sim eu vou estar com os ouvidos atentos, eu vou ouvir dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não vai perdoar ninguém que não se converteu dos seus maus caminhos, que não se arrependeu dos seus pecados. Deus ele não perdoa. As pessoas precisam entender isso, que precisam primeiro se arrepender e se converter dos seus maus caminhos para que haja uma ação poderosa da parte de Deus. E é claro, e aí nós teremos da parte de Deus uma ação muito grande, uma ação poderosíssima e também, é claro, o nome dele sendo glorificado através das nossas vidas. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, os versículos 19 e 20, observa o que é que Deus ele faz, na pessoa bendita de Cristo, operando junto com o seu povo. Marcos 16, 19 e 20 diz assim, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Então, enquanto a igreja está caminhando, enquanto a igreja está pregando o Evangelho, enquanto a igreja está fazendo a sua parte, é lógico que Deus ele também não vai deixar de cumprir aquilo que ele tem prometido. Por exemplo, em Atos, capítulo 19, a partir do versículo 11, está escrito que Deus, pelas mãos de Paulo, Deus, através da vida de Paulo, Deus, através do ministério de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, pessoas eram curadas, demônios eram expulsos,
vidas eram transformadas, mas por quê? Porque havia a ação do apóstolo Paulo para estar levando a palavra de Deus, para estar ministrando o Evangelho de Cristo. E é claro, Deus ele vinha operando sinais, prodígios e maravilhas, e aqui Deus ele vem confirmando a sua palavra. Aqui o Senhor Jesus, aqui o Espírito Santo, eles vêm confirmando a palavra, porque está escrito, e eles quem? Os discípulos, os apóstolos, partiram, pregaram por todas as partes, cooperando, aí veja, cooperando com eles o Senhor. É claro, os discípulos fizeram a parte deles, pregando a palavra, e o Senhor veio confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, que nós façamos também a nossa parte, que nós busquemos a Deus e façamos a nossa parte, e é claro, Deus ele vai cumprir a parte dele também. Que você fique com essa palavra e aquilo que você tem para fazer, faça. Não espere que Deus ele faça tudo por você, sem que você queira fazer a tua parte. Deus ele não fará a parte dele se nós não fizermos a nossa. Faça a tua parte, porque com certeza Deus fará dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus com essa palavra.